A masturbação é pecado? Como se livrar do vício da masturbação? Bom, queridos irmãos em Cristo Jesus, devido a diversos pedidos de jovens querendo saber se a masturbação é pecado e como sair desta prática, a resposta à pergunta é sim, a masturbação é pecado. E eu pretendo neste vídeo falar um pouco a respeito desse assunto. Mas quero deixar bem claro que a intenção nesse vídeo não é fazer julgamentos que deixam a sua consciência pesada ao ponto de você se sentir um monstro ou uma pessoa mais suja que todas as outras. Como sempre, o objetivo aqui é ajudar, esclarecer, fortalecer você espiritualmente e aconselhar você a tomar melhor a decisão. Então vou aqui apresentar o porquê que a masturbação é pecado. Primeiro, é pecado porque vicia. Assim como muitas outras coisas, o ato de se masturbar vicia tanto que não existe idade para isso. Jovens e adultos e velhos podem serem viciados em masturbação. Portanto, esta é uma das respostas do porquê a masturbação é pecado. Segundo, é pecado porque é uma forma ilegítima de prazer. Isso quer dizer que todo prazer sexual que não envolve outra pessoa com amor é errado. Ou seja, a pessoa que está se masturbando está fazendo de forma egoísta. Ou seja, a satisfação é apenas pessoal. Isso não quer dizer que ao invés de você se masturbar, tem que ficar pegando qualquer mulher que aparece por ali. Muito pelo contrário, quero dizer que o prazer sexual é para ser desfrutado no contexto do casamento. Portanto, todo tipo de prazer sexual que está fora do matrimônio é pecado aos olhos de Deus. Terceiro, é pecado porque leva a outros pecados ou é consequência do mesmo. A masturbação geralmente resulta de outros erros, como ver a pornografia, por exemplo. O facto de se ver pornografia leva à masturbação. Neste caso, a pornografia também está levando à masturbação. É claro que existem muitas pessoas que, por serem viciados na masturbação e que acabam vendo pornografia, vice-versa. Por isso é que a masturbação leva a pessoa a cometer outros erros. E como se não bastasse, tempos atrás eu escrevi um artigo intitulado "A pornografia destrói o homem sem ele mesmo perceber". E nesse mesmo artigo eu fiz uma declaração que dizia o seguinte: a pornografia é um câncer que vagarosamente tem destruído a vida de milhares de pessoas. Vivemos em uma cultura que consome pornografia na mesma proporção que os hambúrgueres. Ora, é preciso que homens corajosos se levantam a fim de condenar seriamente a pornografia. Talvez alguém perguntaria, por quê? Porque a pornografia ela alimenta a mente humana e deixa a mente humana mais podre, deixa a mente humana virar um poço de lixo que todos os dias vai consumindo lixo e mais lixo até que chegue a poluir o ambiente. E o pastor Bruno Euclides ele foi muito claro ao dizer: se você é solteiro e consome pornografia, você está consumindo algo que vai destruir o seu futuro casamento. Você está destruindo o seu casamento mesmo antes de se casar. Você está destruindo algo que ainda nem construiu. É isso que nós precisamos perceber. E mais uma vez eu vou fazer 2 questionamentos que serão úteis para você. Primeiro questionamento: você como cristão diria para alguém, ainda que fosse seu amigo, que você acabou de se masturbar? Acredito que não. Portanto, pense bem nisso. Segundo questionamento: será que após você se masturbar, você poderia agradecer a Deus e dizer: Deus, obrigado por eu ter me masturbado? Acredito que não. Portanto,
pense nisso também. De acordo com as duas questões acima, ninguém faria isto, pois a masturbação traz culpa. Em muitos casos, culpa extrema e potência diante da situação. E se a pessoa já está viciada, aí o caso é bem complicadíssimo mesmo. E é bom lembrar que todos nós, quando chegamos a certa idade, a nossa sexualidade começa a aflorar. E por consequência, a masturbação poderá ser quase inevitável. Porém, o erro está em, uma vez descobrindo o erro da ação, permanecer na prática. E por consequência, como disse acima, trará outras consequências, como o vício, por exemplo. E não só, alguém poderia perguntar, o que fazer diante da situação para os que não conseguem se livrar de tal prática? Eu vou aqui dar alguns conselhos. Primeiro, reconheça que precisa sair disso. Por que eu digo isso? Porque o reconhecimento do erro é fundamental para se livrar do erro. Portanto, reconheça diante de Deus tal questão. E gostaria de dizer algo muito importante. Possivelmente, Deus não vai livrar disso, pois o desejo que você sente é natural, mas a forma como você está lidando com o desejo é que não é. E neste caso, peça a Deus sabedoria para lidar com a situação e cada dia ir se livrando disso. Segundo conselho, saiba que é muito mais importante lhe dar algumas coisas que edificam. A masturbação não vai te edificar em nada, pois geralmente você precisará de um estímulo para isso. E geralmente são revistas, né? Nesse caso, revistas e filmes pornográficos. Portanto, ganha tempo com a oração, meditação, assistindo filmes cristãos. Creio que isto ajudará muito você. E o terceiro conselho, não se culpe demasiadamente. Não fica se achando um imundo, miserável, infeliz ou nojento e outros sentimentos ruins. Não fica se autoflagelando com isso. Simplesmente foque em resolver o problema ao invés de ficar se martirizando, se acusando, pois nada disso valerá. Portanto, a recomendação que a Bíblia nos dá quanto ao vício em pornografia e masturbação é fugir dele. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. E eu gostaria de dar um exemplo claro disso. É o próprio José, neste caso, filho de Jacó, quando esteve no Egito. Ele sempre tinha diante de si uma tentação sexual, que era a mulher do seu chefe, lhe cantando e convidando para deitar-se com ela. Mas José, que temia Deus e sempre fugia. Veja um trecho do que acontecia. Gênesis 39, versículo 10 a 12. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados estava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deita-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão. Portanto, querido irmão, querida irmã, não permita que o imundo vício em pornografia e masturbação domine sobre você. Fuja dele. Se esforça para mudar os seus hábitos e assim, gradativamente, poderás perder o prazer nessas obras da carne. E confia mais e mais no Senhor Jesus Cristo, pois somente Ele é quem poderá ajudá-lo a ser livre do vício em pornografia.